Imagine estar a mais de 100 metros abaixo da superfície do mar, no escuro total, enquanto tenta encaixar dois blocos de concreto do tamanho de navios de guerra. Um erro de 1 centímetro e meses de trabalho viram pó. Agora imagine fazer isso 32 vezes seguidas, lutando contra correntes submarinas que podem te arrastar como papel. É exatamente isso que aconteceu no fundo do delta do Rio das Pérolas, onde engenheiros chineses tentaram algo que nenhum país ousou fazer antes. E o que eles construíram lá embaixo vai mudar para sempre a forma como você enxerga o impossível. Mas antes de revelar o que realmente aconteceu no fundo daquele oceano, você precisa entender uma coisa. Enquanto o resto do mundo discute projetos no papel, a China simplesmente constrói. E não estamos falando de prédios comuns ou pontes tradicionais. Estamos falando de estruturas que desafiam a física, que reimaginam o que é possível. Existe um padrão nas maiores construções chinesas que você vai perceber em cada história que vou contar hoje. Primeiro, eles escolhem o projeto mais insano possível, aquele que todos dizem ser impossível. Depois, ignoram completamente as dúvidas e simplesmente começam. E no final, entregam algo tão absurdo que o mundo inteiro para assistir. Vamos começar por onde tudo mudou. No meio do oceano, onde 3 das cidades mais importantes da Ásia estavam separadas por horas de viagem torturante. Hong Kong, Macau e Zhuhai. 3 gigantes econômicos que poderiam dominar o mundo juntos, mas estavam presos em lados opostos de um mar revolto. A solução óbvia seria uma ponte, certo? Errado, porque ali, bem no meio do caminho, passa uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Navios cargueiros gigantes cruzam aquela água a cada poucos minutos. Uma ponte alta o suficiente bloquearia aviões. Uma ponte baixa bloquearia navios. Então os chineses fizeram algo que soa como ficção científica. Eles construíram uma estrada que simplesmente desaparece dentro do oceano e reaparece do outro lado. 55 quilômetros de asfalto que começam como ponte mergulham no fundo do mar, atravessam as águas mais profundas dentro de um túnel subaquático e voltam à superfície como se nada tivesse acontecido. Para fazer isso funcionar, precisaram criar 2 ilhas artificiais no meio do nada, apenas para servir como entrada e saída desse túnel impossível. Pense bem no absurdo disso. Criar terra onde só existe água. Mais de 100 cilindros de aço gigantes foram cravados no leito do mar, cada um preenchido com toneladas de rocha e areia até formar solo firme o suficiente para sustentar estradas, prédios e o peso de milhares de carros passando todos os dias. Mas o verdadeiro pesadelo estava embaixo da água. Cada seção daquele túnel submarino foi construída em terra firme, lacrada como um submarino, e então flutuada para o mar como uma barcaça. Imagine um pedaço de concreto de 180 metros de comprimento, mais de 30 metros de largura, pesando 80.000 toneladas, sendo empurrado oceano adentro e depois afundado com precisão cirúrgica em uma vala no fundo do mar. Agora imagine fazer isso 32 vezes, conectando cada peça à anterior com vedações à prova d'água, enquanto mergulhadores conferem cada milímetro de alinhamento. Um erro e a água entra. Um desalinhamento e a estrada fica torta. Uma junta mal feita e todo o sistema colapsa sob a pressão do oceano. Mas eles conseguiram. Quando a última peça se encaixou, o mundo ganhou a rodovia subaquática mais longa já construída.
passando silenciosamente sob as rotas de navios mais ocupadas da Ásia. E aqui está o detalhe que ninguém te conta: 18 bilhões de dólares, 14 mil trabalhadores, 300 navios operando ao mesmo tempo. Anos de trabalho que pararam e recomeçaram toda vez que um tufão se aproximava. E no final, uma viagem que levava 4 horas agora leva 30 minutos. 3 cidades que mal se falavam agora estão conectadas como se fossem uma só. E se você acha que construir uma estrada debaixo d'água já é insano, espere até descobrir o que eles fizeram no meio de uma das cidades mais densas do mundo, onde não havia espaço nem para respirar, quanto mais para construir. Chongqing é uma cidade vertical esculpida em montanhas, onde arranha-céus competem por cada centímetro de terreno plano. No ponto exato onde 2 dos rios mais poderosos da China colidem, os arquitetos olharam para cima e tiveram uma ideia perturbadora. E se, em vez de conectar prédios pelo chão, eles os conectassem pelo céu? O resultado é algo que parece ter saído de um sonho febril. 8 torres de vidro brotando da península e atravessando 4 delas, a mais de 250 metros de altura, uma estrutura horizontal de quase 300 metros de comprimento. Não é uma ponte, não é um corredor. É um arranha-céu deitado, flutuando acima da cidade, como um navio alienígena pairando sobre o caos urbano. Eles chamam de The Crystal. Por dentro há jardins suspensos, restaurantes, piscinas, lounges e um deck de observação onde você pode caminhar entre torres sem jamais tocar o solo. De longe, parece uma frota de navios navegando pelas nuvens. E essa sensação não é acidental. Os arquitetos queriam que parecesse exatamente isso: um porto celestial, onde cada torre é um mastro e The Crystal é o casco de um navio impossível. Mas aqui está o problema. Construir um prédio alto já é difícil. Construir um prédio deitado a mais de 200 metros de altura, conectando 4 torres independentes, enquanto ventos cortantes vindos dos rios tentam derrubar tudo, isso é outra história. E agora vem a parte que vai derreter sua cabeça. Eles não construíram The Crystal no chão e levantaram de uma vez. Seria impossível. O peso esmagaria qualquer guindaste. Então fizeram algo genial e absolutamente aterrorizante. Dividiram a estrutura em 9 pedaços gigantes. 4 foram construídos diretamente no topo das torres, como se operários estivessem montando um navio em telhados de arranha-céus. Os outros 3 foram montados no chão e então levantados. Pense no que isso significa. Pegar um pedaço de prédio do tamanho de um prédio pequeno e içá-lo centenas de metros no ar usando guindastes personalizados, enquanto torce para que o vento não transforme aquilo em um pêndulo descontrolado. Cada elevação teve que ser cronometrada com janelas de clima calmo. Uma rajada inesperada e todo o pedaço poderia girar, colidir, cair. E eles fizeram isso 3 vezes. 3 estruturas massivas subindo lentamente pelos céus de Chongqing, sendo guiadas com precisão de cirurgião até se encaixarem perfeitamente nas torres. No auge da obra, 6.000 trabalhadores se moviam naquela dança caótica, mas coordenada. Soldadores no céu, operadores de guindaste calculando cada centímetro, engenheiros conferindo e reconferindo medidas, enquanto a chuva, o nevoeiro e o vento dos rios tentavam atrapalhar tudo. 5 bilhões de dólares. Anos de trabalho. E no final de 2019, quando abriu, centenas de milhares de pessoas inundaram o lugar. O deck de observação se tornou instantaneamente um ícone. Um piso de vidro sobre o ponto exato onde 2 rios colossais se encontram. Mas se você pensa que construir no céu já é loucura,
Deixa eu te mostrar o que acontece quando a China decide que humanos não são mais necessários. A cerca de 30 quilômetros ao sul de Xangai, no meio do mar aberto, existe um lugar onde o futuro já chegou e decidiu ficar. É uma cidade portuária que funciona sozinha, sem estivadores, sem motoristas, sem supervisores gritando ordens. Apenas máquinas conversando entre si em uma linguagem que humanos mal conseguem acompanhar. Antes de te contar como esse lugar funciona, você precisa entender o absurdo de sua existência. Porque esse porto não estava ali. Ele foi criado. Engenheiros literalmente fabricaram uma nova costa, empilhando rocha e areia até formar ilhas artificiais onde antes só havia ondas. Depois despejaram caixas gigantes de concreto na água para segurar a linha costeira contra marés e tempestades. E quando o chão ficou sólido, transformaram aquilo no porto automatizado mais avançado que já existiu. 21 guindastes gigantes vermelhos alinhados na beira do mar, cada um capaz de levantar 40 toneladas com um único movimento. Atrás deles, 108 guindastes automáticos empilham contêineres em torres de quase 25 metros de altura. E zanzando entre todos eles, 125 veículos elétricos autônomos, plataformas planas que rolam dia e noite sem parar para comer, dormir ou reclamar de horas extras. Parece coreografia de robôs. E basicamente é. Mas a verdadeira magia está no cérebro que controla tudo. Em vez de comprar software estrangeiro, Xangai construiu seu próprio sistema de inteligência artificial. Um programa que decide em tempo real onde cada container vai, quando se move, qual máquina deve pegá-lo. Ele atualiza a cada poucos segundos enquanto navios chegam, caminhões se alinham, guindastes diminuem a velocidade. É por isso que o porto pode operar no escuro. Sem holofotes. Apenas sensores, lasers e algoritmos guiando cada máquina silenciosamente através da névoa e da chuva. O terminal custou 2 bilhões de dólares. Mas esse dinheiro criou o maior porto totalmente automatizado do mundo e ajudou Xangai a manter o título de porto mais movimentado do planeta. E enquanto você assiste contêineres flutuando sozinhos de um lado para outro, uma pergunta fica ecoando. Se eles podem fazer isso com portos, o que mais está prestes a não precisar mais de nós? Mas aqui está o que ninguém te diz sobre todos esses projetos. Não é sobre o dinheiro, não é sobre quebrar recordes. É sobre o que acontece quando um país inteiro decide que o impossível é apenas uma palavra. E agora eu quero saber de você. Qual desses projetos te deixou mais impressionado? Foi o arranha-céu deitado, flutuando nas nuvens? O porto totalmente automatizado, sem um único humano? Ou aquele túnel submarino com blocos de 80 mil toneladas? Deixa nos comentários qual te fez parar e pensar. Como diabos eles fizeram isso? E aqui vai a pergunta que vai gerar treta. Você acha que o Brasil ou qualquer país ocidental conseguiria construir algo assim? Por que sim ou por que não? Quero ver sua opinião sincera aqui embaixo, sem medo. Alguns vão dizer que é ditadura que permite essas coisas. Outros vão falar de visão de longo prazo. E você, o que pensa? Olha, enquanto você assistiu esse vídeo, a China provavelmente já começou 3 novos projetos que vão fazer tudo isso parecer pequeno. E tem um especialmente que está em construção agora, que quando você descobrir, vai perder o sono. Estou preparando um vídeo exclusivo sobre ele, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai fazer sua cabeça explodir de vez.